Intolerância. Você já foi vítima de alguma? Hoje abordaremos um assunto que infelizmente faz parte do nosso dia a dia. Boa noite, eu sou o Murilo. E eu, a Mariana. E está começando o programa A Mosca. Em nosso dia a dia, vemos cenas que transmitem um mundo que ainda sofre com a intolerância e muitas pessoas acabam sendo vítimas deste preconceito. Existe a intolerância religiosa, política, social, homofóbica e entre outras. Muito triste isso, não, Mari? Muito triste. O Zumbido será sobre intolerância. E para nos auxiliar, estamos com as convidadas Camila Brito e Lina Ribeiro. Boa noite, Camila. Boa noite, Lina. É um prazer estar com vocês hoje para nos auxiliar neste bate-papo tão complexo que é a intolerância. Sejam bem-vindas. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite, Mariana, boa noite, Murilo e ouvintes. Pois bem, sintam-se à vontade, eu já estou ansioso para esse bate-papo, mas antes de ouvir a opinião das nossas convidadas, vamos ouvir o documentário que mostra um pouco sobre a intolerância no nosso dia a dia. Tá, e aí, o que vocês pensaram? Eu acho legal falar sobre feminismo. Pelo amor de Deus, né, gente? Meu Vamos falar cada um de uma vez, né? De uma vez é... Não, Deixa eu peraí, falar cada um... primeiro. Uma vez de cada um. Peraí, como é que fala? Um de cada vez, gente. Obrigado. Deixa eu falar, porque senão eu esqueço, vai. Tá, fala aí você primeiro. Como você tinha falado de que a política ia ficar algo muito parecido, eu pensei em abordar de um modo diferente. Eu fui no Ibirapuera domingo com a minha família e vi um pessoal a favor da intervenção militar. E aí eu pensei, nossa, que ridículo. Só que eu pensei, eles estão sofrendo uma intolerância falando que é ridículo, né? Eu não posso pensar só do meu modo. Então eu entrei lá e peguei o contato deles e pensei em a gente abordar a intolerância que cada lado da política sofre. E quem ganha com isso. Eu não vou ter paciência de entrevistar esses caras, não. Eu também Intervenção militar, pelo amor de Deus, arrebenta essa porrada, tortura eles então pra ver se eles vão querer os militares na rua. Mas é nem fudendo. interessante, mano. Eu também acho que é chato essa daí. Eu prefiro falar sobre sexismo, tipo, como a mulher sofre dentro de um ambiente de trabalho, a mulher sempre recebe menos, sempre menos valorizada. Só que E daí, interessante presta atenção no que também. você tá falando. Você tá falando só de um lado. Sim, eu tô falando de um lado, mas a gente vai conhecer o outro lado, porque você nunca conhece os dois lados, por isso que o trabalho é pra isso, pra gente conhecer o outro lado. A questão é que assim, existem as pequenas intolerâncias, que eu acho muito mais legal a gente abordar do que essas outras intolerâncias, entendeu? Tipo quais? Tipo o etaísmo. O etaísmo não tem tanto foco, era legal verdade, a gente as pessoas falar, não falam, entendeu? não é um assunto Ou esgotado. então a né? intolerância profissional, é um E o assunto que é pequeno. mesmo o etaísmo? O etaísmo, ele é tipo a intolerância quanto a alguém mais velho ou mais novo, é um preconceito das baseado idades. no preconceito da idade. Tá. E pro doc de vídeo, vocês pensam em fazer o quê? Entrevista? A gente vai montar uma crônica? O que vocês querem fazer? E se fizer da intolerância em si? O doc de TV? A gente podia pegar várias pessoas e falar do que é intolerância para elas, se elas já sofreram algum tipo. Bacana, eu poderia, como eu quero ficar com parte de pesquisa, eu posso ver onde iniciou a intolerância, como ela... Podia pegar psicólogo. Exatamente. Acho que no início, no primórdio da evolução já tinha intolerância, Sim, né? exatamente. Eu Mas aí acho que é um seria legal assunto que ia ficar mais natural, porque ia entrar um pouquinho no que a Joyce falou, na intolerância que a gente não vê, que as pessoas não falam, e essa intolerância que a gente passa despercebida no dia a dia da gente. Pegar depoimentos então dessas pessoas? Eu acho Eu legal acho começar interessante. o vídeo já tipo assim, começa com um fade-in, tá escuro e tal, o nome da nossa produtora, você faz essa paradinha aí, e já joga uma introdução falando sobre o assunto, só pra gente situar quem tá assistindo. Então eu acho que eu nasci com uma certa regra na cabeça. Desde pequeno eu sempre fui regrado a seguir tal coisa. Então assusta quando você começa a ver outras direções, outros assuntos. Tipo, pra mim, o bando é uma seita, entendeu? Eu sei que não. Mas, se você, cada um, ir a fundo do que realmente você não sabe, você vai falar, pera,
Vai assustar. Nosso primeiro tema era falar sobre a religião, sobre Umbanda. Aí o Murilo falou, putz, eu não me meto. Aí eu fiquei quietinho lá no meu canto. Aí não lembro quem me cutucou, mas você? Eu falei, eu tô na mesma pegada que o Murilo. Você é católico? Não, evangélico. Você é evangélico? Evangélico. Aí justamente aquela coisa que até É bem pior pra vocês, o né? Ives falou, o nosso preconceito, né? Nós não conhecemos, mas o nosso preconceito de repente é tão grande que dependendo da situação nós não fazemos questão de querer conhecer o outro lado, porque a nossa intolerância fala mais alto. Tá, vamos tentar discutir mais então. Não tem como deixar ele fixo, não, né? Eu acho que religião é algo Religião que, é uma né, Ah, tem mas a gente diversas... a gente vai falar de religião, aí o outro não quer entrar na Umbanda, aí o outro não quer entrar na casa da Macumba, o outro não quer entrar na Mas eu não vou. E você quer entrar numa igreja evangélica? Eu entro, eu já Então participei. demorou. Mano, eu sou católica e eu entraria suave. Eu não- assim, eu ó. não Você tem Eu não como vou ir de entrar, Umbanda? Eu né? era de Umbanda. Eu não tenho nada contra, eu só não quero ver as coisas de espíritos lá e talvez então me você se seguirem ou algo recusa- do tipo. Você se recusa a conhecer o Mas ele não vai bagulho, querer. que é um Sim, bagulho é meu diferente, direito, você eu não pode- quero conhecer, eu não conheço. É, sim, nem. é seu direito, só É que lógico, você não, tem que Você claro. reconhece que você é intolerante a isso? Não, sei lá. Só que É, aí você né? tem que pensar que é uma coisa Você que tem você que vai aprender, você tem que reconhecer. agregar alguma coisa Não com quero aquilo. aprender sobre, a gente Então você escolhe tá o que a gente se negando. aprende. Mas a partir Eu do não sou momento que obrigado. você já tem Ou não. medo de ir lá por algo, é porque você já Algo crê maior. que aquilo existe. É isso. De certa forma. Você já tem os Ah, preceitos. tá. Já daí, tem os porque você preceitos não vai disso. ver Você Isso acha não bizarro exista. que não exista, é só que Mas ele eu tem já medo. tenho minhas crenças do Mas que você não- existe lá Mas, dentro. mas essa visão que você tem talvez seja mentirosa sobre o que você tá vendo, sobre o que você pensa que você sabe que existe, mas não existe. E às vezes eu você prefiro chega lá e descobrir alguma sem coisa- entrar lá. Ser mentira. Como você vai descobrir se entra Você lá, já meu sabe filho? como que é? Você já Conversar foi lá, com você já pessoas que conviveu com vão. as pessoas? Que falam como acontece, Você tem que especialistas. conhecer a Não, eu religião. não vou. Você não não vou. considera... necessariamente. Não, mas Eu gente, não vou, velho, na boa, eu não vou não. assim, eu faço as minhas palavras, a do Murilo. Eu também não entro. Aí, ó, Gente, o como Mário você tá na sabe? mesma... Como vocês Eu são também não entro. comunicadores? Como vocês são comunicadores não são abertos ao novo? Exatamente. Eu posso Você falar tem sobre que várias falar outras sobre- coisas A gente novas. Você vai respeita entrar lá pra quem fazer vai, trabalho. entendeu? Aí já É, não eu vai aqui, fazer pessoa lá, não. Mas é Mas, mano, você tem que profissional. A gente tá reconhecer sendo, o a gente tá outro. sendo profissional aqui, Exatamente. entrando naquilo, naquilo. Se você trabalha numa TV e na Globo e a Globo manda te fazer uma A matéria Globo tá sobre me isso. pagando e muito bem pago por isso. Mas isso você tá fazendo pra você tá pra chegar na Não, Globo. eu não vou, na boa, eu não vou. Aí daqui uns anos você vai lá, te pagam uma grana pra fazer, você faz por causa da grana e você reconhece que aquilo Não é realmente tão ruim. não era é, aquilo foi que pensado. você julgou. Não, Bom, eu acho que eu tenho o meu direito de trabalho, ver as trabalho, coisas, Tem né? o seu Pessoal, direito, é que pessoal. tipo, eu só fico indignada com o fato de que vocês estão se recusando a conhecer uma... Pera, calma. Tá, Vocês mas... estão se recusando a conhecer um bagulho novo. Pode Mas agregar, Joyce, mano. Joyce, presta atenção. Não tô falando que você tem que ir, Tá, eu tô querendo... eu só Eu posso tô falando de escolher aqui. ir aonde eu quero. Eu tô falando Isso eu sei, Ah, você mas pode, aí mas, mano, você não manda em é mim, que nem tipo eu assim, falei. né? Eu mas fico eu acho só que é uma coisa pra indignada agregar com na esse sua, fato. na sua bagagem histórica. Eu não quero essa de bagagem. Você vida. tem que entender que é o Tá. seguinte, eu faço a minha bagagem, eu escolho aonde eu quero ir, ou às vezes a vida leva a gente em algum lugar. Eu não quero, velho. Você Tá, tem que gente, pode- respeitar isso, pode Mas né? você não aprender acha com as que a coisas gente dos tem que outros, fazer vocês uma vão votação, chegar. porque não é a sua opinião só que significa, É, né? é. Todo mundo. Não, isso é tem 8 verdade. pessoas. Vamos supor, tem Tá, três mas eu pessoas já votando falo, não, se e for falar de outras Umbanda, quatro eu não falarem vou, eu sim? posso pesquisar, eu posso fazer Ok, coisas por ok, fora, mas ok. ir eu não vou. Foi no mesmo ritmo. Eu posso Eu concordo fazer com você, tudo Tainá, fora. mas eu, Mas ir beleza. visitar, ir lá. Eu realmente não posso, sentir mano, na não pele, dá pra eu arrastar fico- ninguém. Só que é uma coisa que vocês, se vocês colocam assim, com uma própria Umbanda, a religião, mano, abre os olhos. Às vezes vocês podem estar fazendo isso com alguma outra coisa também, entendeu? também acho. Procura abrir Ah, a sim. cabeça, velho. Eu acho que nesse ponto nós temos tolerância. Assim, não vamos lá. Eu acho que ser intolerante é partir por uma ignorância, ao ponto de não respeitar o que o outro faz. A partir do momento que eu não curto de ir pra lá, mas eu não me conflito falando, você é errado, eu acho que eu estou sendo tolerante ao ponto de, legal, você aí curte o que você faz Queria meu e eu caderno aqui. pra eu te mostrar essa. Meu, ô time, fala aí também, João, Só que- Mari, vocês ficam muito quietos, velho. Só. Aí, ó, perdi o foco. Que Não, você eu tinha acho falado. que... Ah, mas então eu queria trazer
Mano, o fato de você estar se recusando a conhecer uma outra coisa, isso fecha sua mente. Só que a questão é que, assim, vocês têm o direito de nem quero ir, ok, é a escolha de vocês. Só que essa coisa de também tolerar, tem uma frase do Gollum, sei lá, do filósofo, mas ele fala assim, que o ato de tolerar, ele devia ser alguma coisa temporal, porque você tolerar não tá mostrando que você tá reconhecendo aquela outra coisa e tal, mas só tolerar, sabe? Tolerar, ele já traz essa carga meio pesada. Você tá só tolerando aquilo. Você não tá. Tá, mas realmente... você tolera eu ser intolerante com a. Talvez, nesse sentido? Sim, porque é que como nem você. eu falei, você tem a opção. Beleza, porque, por exemplo, a entendeu? gente tá falando, a gente tá que abordando eu um só tema. me sinto indignada com esse fato de que vocês não vão Eu não conhecer tolero. uma coisa. Eu sou sincera, eu não tolero. Eu acho que isso é errado. Eu acho Do muito que? De a errado. gente não ir? Não, de vocês não quererem saber o que é o fato real daquilo. Não, eu posso saber, Eles mas a podem partir falar do em momento senso que comum, você né? quer Tipo que isso. eu vá em algum lugar, você tá me obrigando a ir pra uma coisa que eu não quero. E você é Não, intolerante com a minha opinião. Eu tô sendo intolerante, Não, sim, eu tô vem reconhecendo os esse dois fato, lados entendeu? intolerantes. Ah, Eu tô eu não quero, mas reconhecendo você esse quer que fato eu de vá. você intolerante com a sua Mas é que intolerância. aí Sabe eu por quê? Porque eu acho que você não pode falar de uma coisa Que você não se conhece. você não conheceu lá aquilo ali fato. Que nem, vamos supor, a gente tá falando de alguma coisa do PI. Cara, mas a gente não tá criticando. Mas calma, deixa eu terminar de falar. Não é A gente tá falando do PI aqui. E elas estão fazendo a pesquisa. A gente não pode fazer só o PI sem a pesquisa. Você concorda comigo? Sim. Então é a mesma coisa. Você conversou com algumas pessoas por aí que falam que Não sei se frequentes, comum caramba, dá. 4. Mas assim, você não foi lá e ver realmente. Tipo assim, não precisa você ir. Tipo, você pode ir e não gostar. Eu vou achar legal, mas você foi, entendeu? Você foi procurar entender o que é aquilo realmente. Então, mas aí eu Você já foi no baile É a funk? mesma coisa então da Já. homofobia. Tá. Eu vou ter que beijar várias vezes pra entender a homofobia. Pra entender. Não, isso aí já é uma coisa que eu Entendeu? não concordo. Eu acho vou ter que que vocês têm que experimentar ir, só tem que pra se dispor entender. aí De um quando modo vocês estiverem com a mente alternativo, não aberta. aí, Não, aí você já mudou. Eu acho que não, porque você já tá falando em. Não acho. Você já tá falando em Você tá falando de experimentar as experimentar uma coisas. coisa. Experimentar Não precisa tudo. experimentar. Mas é diferente, mano, você Acho experimentar que ir num culto e você experimentar ficar com gay. É diferente, é bem Não, é diferente. experimento é na bem mesma. diferente. Não, é o mesmo experimento. Você quer que eu experimente? Tá, peraí, vamos falar de Não, cocaína. nada a Você, ver, gente. você sabe que cocaína faz mal por quê? Por que eu sei? Você Pelo cheira, senso comum, provavelmente, pelo ou senso não? comum e pelo que eu pesquisei. A mesma coisa, velho. Eu posso pesquisar sabe e eu pelo posso ir pelo senso dos senso comum do outros. que acontece dentro da Ubanda. E não é por isso que eu vou lá na Ubanda. Então cheira a porra da cocaína pra você ver o que Se vai eu acontecer sentir com vontade, você. eu vou cheirar. E Isso é aí por já isso que é eu tô você, falando pra velho. você. Vocês têm que Tá estar Aí é dispostos você, a aí eu ir. tolero a sua Se eu sentir opinião. Então, vontade, exatamente, é o que eu tô eu vou falando. ir, Vocês mas devem então- ser tolerados nessa atitude de vocês, que vocês podem escolher ir ou não ir. Só que eu acho muito chato vocês se fecharem, entendeu? É só... Tá, então, ó, Tem que ser, velho. pra Vamos gente não voltar ficar aqui. mais estressado, vamos voltar ao seguinte. Fica assim, eu e o Márcio, diretores, né? A gente divide essa função. Edição de áudio, o João. Edição de vídeo, o time. Pesquisa, a... Tadá. 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 A Joyce e a Tainá. Produção, eu e a Meirelles. Tainá Costa. Acabamos de ouvir o documentário realizado pela produtora Cronos, que por acaso somos nós. A ideia que a gente quis demonstrar com esse documentário foi que a intolerância ela existe em todas as esferas, inclusive no grupo de trabalho da faculdade que fala sobre o tema, né? E só para os ouvintes, né? Estamos bem, estamos entregando os trabalhos e a gente não se matou ainda. Agora vamos bater um papo com as nossas convidadas sobre intolerância e a forma que abordamos o tema nesse documentário. Lina, como pudermos ouvir no documentário, gostaríamos de saber qual intolerância você acredita que seja de fato a mais difícil de conviver. Conviver com a intolerância é algo, qualquer intolerância é algo complicado, não é mesmo? Porque se você é uma pessoa e tem uma diferença, você vai se adequar em algum tipo de intolerância, pode sofrer algum tipo de intolerância, porque somos todos diferentes. Só que, assim, vendo dentro dessa questão, desse parâmetro de falar sobre, hoje em dia que nós falamos sobre várias intolerâncias, pra mim é difícil aceitar aquelas que não são consideradas intolerâncias. Tipo, você falar um chuta que é macumba não é intolerância, é só uma piada. Então, eu acho que é o tipo de coisa que deve ser reconsiderada.
para a gente passar a ter novos olhos para todas as intolerâncias e não simplesmente aceitar aquelas que são passadas culturalmente. As piadinhas do dia a dia, né? Que a gente Direto. solta sobre muitas coisas que a gente acaba achando que é comum. E, na verdade, existe um preconceito muito grande atrás, né? Camila, você como uma especialista, os intolerantes devem ser tolerados? Olha, eu acredito que sim, porque só da gente já julgar que os intolerantes não devem ser tolerados, a gente já vai estar se igualando a algo que a gente julga já inadequado. Então, eu acredito sim que a gente tem que tolerá-los e ter bom senso. Bom senso nunca vai ser demais em qualquer situação. Tanto para quem está tolerando algo que não está considerando como adequado, e até os intolerantes, eles deveriam também ter essa consideração, né? De que provavelmente eles não estão aceitando uma situação porque realmente não conhecem aquilo. Então, o que eu não conheço, eu não gosto. E não é assim que se analisa as coisas. Certo. Agora eu faço a mesma pergunta para você, Lina. Os intolerantes devem ser tolerados? Eu acredito, assim como a Camila, que devemos tolerar, até mesmo porque normalmente as pessoas intolerantes são pessoas que já estão num ponto de não querer aceitar uma mudança, não querer aceitar uma nova postura, um novo olhar. Então, a gente deve tolerar e saber lidar com essa situação da melhor maneira possível e acreditar que a gente não trate eles com violência, com intolerância, mas que a gente possa trazer um novo olhar, sugerir e, de repente, para outras gerações, que possível, educar para que seja diferente. Mas os que já existem, normalmente, nós devemos apenas tolerar para não ficar aquela guerra sem fim, né? De um não tolerar o outro e a gente não chega em lugar nenhum. Uma pergunta que eu vou levantar para as duas, aí vocês respondem se vocês quiserem, é claro. A questão da tolerância também é sobre ver o lado só negativo que a gente está vendo agora. Vocês acham que existe um lado positivo da intolerância? Da intolerância? Bom, eu cheguei a dar uma lida sobre o assunto e vi que existe também a tolerância passiva, né? Que é você tolerar aquilo e não se envolver. Não identificar que a diferença pode ser uma soma e não uma subtração. Então, também tem esse contraponto, né? A tolerância também tem um lado que não... negativo até. De você não fazer nada com aquilo, ok. Não tem problema você fazer o que você quiser. Mas não é assim, né? A gente não pode tolerar por tolerar, entendeu? Apenas aceitar. Eu acredito que a gente tem que incentivar a tolerância ativa, que é aquela tolerância que você acredita que a diferença do próximo pode te agregar alguma coisa. Então, você tem que estar aberto a isso. No caso da intolerância, eu não vejo lados positivos. A intolerância ela é completamente negativa. A gente tem que pensar sempre em estar aberto. Ok. Camila, para você agora, você acredita que o comportamento intolerante tem muito a ver com a criação, com a forma que a pessoa foi criada, com o que ela recebeu de ensinamento? Sim, em grande parte sim, porque todos os comportamentos que nós temos no decorrer da vida, eles são aprendidos. Então, a influência familiar ou de uma instituição, caso a pessoa seja órfã, isso se influencia na visão de mundo que aquele ser humano vai ter. Então, com certeza, todas as experiências que ela teve justificam o porquê ela se comporta de forma intolerante. Consequentemente, a criação também vai ter essa influência, sim. Certo. Lina, dentro do seu círculo de amizades, você já se deparou com algum caso de intolerância, um amigo ou até mesmo um familiar, no qual você não soube como agir ou até mesmo se comportar com a pessoa e com o ato intolerante da pessoa também? Direto. Acontece muito, né? Acontece, inclusive familiarmente, assim, já aconteceu coisas assim que eu parei e falei, meu Deus, já praticamente expulsei uma tia da minha casa. Foi um ato intolerante, me desculpa, mas é que eu não aguentei. Porque eu me deparei numa situação em que eu estava expondo outra pessoa, a exposição de, a julgamento de uma pessoa que eu conheço. E não foi nada confortável, entendeu? Foi um ato, inclusive, machista vindo de uma mulher que atacou, por exemplo, uma conhecida minha. É chato eu falar, mas uma conhecida minha. E eu fiquei totalmente desconfortável, falando como eu trago alguém dentro da minha casa e você se acha no direito de julgar o comportamento, posição, postura, seja lá o que for dessa pessoa, sem ela te dar motivo nenhum, sem ela nem te perguntar. Então, foi uma situação que eu fiquei, assim, sem saber como lidar. Acabei indo pro bate-boca, que acaba sendo
o mais recorrente dos nossos atos, a gente tenta discutir, porque principalmente numa hora dessa de desacato com alguém próximo, a gente fica mais nervoso, então é muito difícil ignorar. E eu vi que isso se repetiu, e aí com o passar do tempo eu acabei apenas ignorando e não fazendo mais parte daquela situação de churrasco familiar, sabe? Para não passar mais por isso. E outras em ciclos de amigos também acontece. Escola é muito disso, né? A gente que acabou de sair do colégio, escola, a universidade não tanto, mas acho que o colégio a gente vê muito de piada e eu tô sempre ali com aquele grupinho mais excluído, já vi muitos episódios assim. É complicado, mas a gente segue em frente, normalmente tentando ignorar. Mas O melhor é ignorar mesmo, para não causar mais confusão e a gente acabar sendo intolerante com as outras pessoas também. Camila, você já sofreu alguma intolerância? Seja qual for, conta pra gente um pouquinho como foi. Sim. Como ser humano comum que eu sou, não tinha como não viver uma experiência dessa, assim. Não consigo... Uma coisa que me lembra agora, assim, talvez no trabalho ou até em casa, com os meus pais, o fato de eu ser gordinha. A quantidade das coisas que eu como, e eles seriam intolerantes comigo. Essa é a experiência que me remete agora. Mas nunca tive uma experiência, assim, muito agressiva de intolerância, né? Menos mal. Bom, Lina, assim como a Camila já contou uma experiência dela, conta pra gente também, caso você já tenha sofrido alguma intolerância, como que foi? Conta um pouquinho. eu acredito que não diretamente na questão de estar com o meu nome envolvido, algo do tipo. Mas acredito que indiretamente a gente vai sofrendo, porque acarreta em várias coisas que a gente é. Então, por exemplo, eu sou umbandista, as pessoas podem não saber, mas já falaram piadas de umbanda que, de repente, podem ter me ofendido. Com certeza me ofenderam. Ou se não, eu sou de família nordestina, tenho minha avó nordestina e já ouvi um monte de desaforo falando, nordestino vindo pra cá, pra roubar meu emprego. Esse tipo de coisa são todas coisas que ofendem a gente e que a pessoa às vezes fala pra você porque ela não sabe o que você é, mas ela tá te ofendendo. Então a gente se vê muito numa posição teoricamente privilegiada por ser branca, por ser de uma classe social ok, mas as pessoas não sabem o que tem atrás de tudo isso e acabam te ofendendo indiretamente. E também, assim, já vi coisas muito próximas. Eu sendo privilegiada, mas também tem um amigo, por exemplo, é negro, é homossexual, é pobre, é tudo que todo mundo reprime. E eu já vi de perto. Então, são intolerâncias que a gente vê e que a gente fica assustado. Mas, diretamente, no dia a dia, no colégio, é piada. Ele era o alvo de piada, sabe? E eu acabava indo na dele, porque eu tava sempre com ele, também era o alvo de piada que todo mundo julga o tempo todo. Posso acrescentar? Claro. A gente tá rodeado da intolerância, né? Tanto no social, quanto no trabalho, agora na internet muito mais. E também tem a nossa própria intolerância que a gente tem com os nossos comportamentos, com as nossas questões. Então, às vezes, consciente ou inconscientemente, a gente também é intolerante consigo mesmo. Tem isso também. Então, por todos os lados, a gente não tem nem como fugir disso. Isso é verdade, né? Às vezes no dia a dia eu faço algumas coisas que eu me pergunto por quê. Só que eu já fiz, né? Já foi. E se não questiona tem mais... severamente até. Então, a questão falando sobre o convívio familiar também, às vezes a intolerância com os nossos pais, de não querer ouvir algumas coisas que a gente sabe que a gente tá errado e a gente não quer ouvir, sabe? Não, eu sei, mas deixa eu seguir o caminho aqui, deixa eu dar com a cara na parede pra eu saber que esse realmente é o caminho. Você falando fica muito subjetivo, né? Uma outra pergunta, assim, que eu gostaria de fazer pra vocês, pode parecer utopia ou não, mas seria um mundo muito lindo sem intolerâncias ou a intolerância ela tem um papel importante no nosso convívio social? Eu acho que talvez a gente não vai viver num mundo sem intolerância porque todos os seres humanos são diferentes. Então, sempre vai acontecer aquele choquinho ou desencontro de ideias. Então, e eu acredito que isso vai ser muito difícil. Mas eu acredito que é essa diferença que faz a pluralidade do ser humano. E ainda bem que existe tudo isso. Então, a gente vai ter que tolerar que existe isso, né? Fazer o quê? Não imaginar um mundo sem intolerância não, ou acho algo que nesse não. sentido. Acho que é muito bonito demais, assim, talvez, né? Tá, pra você também agora, Camila. Hoje em dia, né, a gente fala bastante das intolerâncias da internet, do que a gente dissemina na internet, do que a gente faz. Você acha que influencia muito a questão de estar atrás de um computador para falar as coisas que a gente fala, do que
Porque provavelmente as pessoas não falariam o que elas falam cara a cara com as pessoas, cara a cara com o negro, o pobre, ou seja lá o que for, ou seja lá qual for a intolerância dela. Você acha que isso influencia bastante a questão de se sentir seguro dentro de casa, atrás de um celular, atrás de um meio de comunicação? Eu imagino que sim, porque é como se aquilo servisse como uma máscara, né? De que eu posso cuspir tudo que eu quero falar sem que aquilo não vai ser devolvido a mim. Eu acredito que dá, sim, potencializa as pessoas a falarem o que elas querem, mas, novamente, elas deveriam agir com bom senso, né? Porque hoje existem leis e a polícia vai atrás dos casos de que as pessoas não são tratadas adequadamente. Você já viram algum absurdo que gostaria de comentar com a gente? Internet, né? Você acha que a internet não tem absurdo? Um sábio uma vez me falou que... eu não sei nem quem foi, mas eu sei que eu vi assim... Não leia os comentários. Não leia os comentários do G1, principalmente. Os comentários das notícias. Tá bombardeado disso. Não leia, só lê a notícia... Guarda pra você, tem o seu juízo de valor ali e esquece os comentários, porque ou você vai passar raiva, ou vai alimentar a raiva que você já tem, ou algo nesse sentido. Ou você aprende o que não fazer, né? Aprende o que não fazer e acaba sendo influenciado pelas pessoas a fazer questões nesse sentido. Sim. Outra pergunta também em relação... será que a grande mídia, que ela acaba disseminando algumas coisas... Voltando a esse assunto que a gente conhece tanto e algo nesse sentido... É complicado porque às vezes a gente enxerga em alguns jornais, alguns programas, a intolerância pensada para produzir aquilo. Sim. E isso influencia muitas vezes as pessoas que acabam não tendo o senso crítico de analisar o que está sendo passado. Elas só recebem e transmitem informações ou algo nesse sentido. Tomam como verdade. Tomam como verdade e não olham isso a fundo. Né? Uma notícia qualquer que as pessoas saem publicando no Facebook. O que vocês acham que a gente deveria fazer para evitar esse tipo de coisa? Talvez... Porque é uma empresa, né? Eles têm os interesses próprios e a gente, como meros mortais, a gente não tem como bater tanto de frente com eles. O que vocês acham que a gente pode fazer? Nós, pessoas comuns, digamos assim. O que vocês acham? Eu acredito que a grande mídia, tanto a internet, ela só propulsiona a intolerância, ela não gera. Então, o fato de como aquela pessoa vai receber, nós como os meros mortais devemos pensar e prezar pela educação, porque é a única coisa que a gente pode fazer. E nós como comunicadores, né, podemos trilhar um novo caminho para uma nova mídia, algo parecido. Mas, no geral, assim, não tem muito o que fazer. É pensar em novos meios de comunicação e novas mídias. Mas eu acho que a internet também, ela dá algo positivo, porque, além dos intolerantes se encontrarem, você tem muito mais diversidade, então você pode combater muito mais aquela intolerância, você pode levar novas mensagens e novos olhares de uma maneira mais fácil. Então a gente tem que ser positivo, pensar que talvez a internet possa libertar mais a gente dessa era de comunicação padrão. Me entendi. Sobre... só mais uma última pergunta, rapidinho. E a gente não tem mais tempo. Então vamos seguir com o nosso programa. Bom, pessoal, o programa está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer imensamente as nossas convidadas. Obrigado, Camila. Obrigada a vocês pelo bate-papo, foi muito legal. Obrigada, Lina, pela presença. Obrigada pelo convite. Gostaríamos também de agradecer aos professores Beto Kerr, nosso ilustre professor Rodrigo, que está aqui presente no estúdio, pelo incentivo e pela ajuda para a gente conseguir produzir esse programa A Mosca. Esse foi um programa realizado pela produtora Cronos, formada pelos alunos do 4º semestre de Rádio, TV e Internet da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Dirigido por Márcio Sanches e Tainá Costa. Roteiro: Márcio Sanches, Mariana Tognella, Murilo Bezerra e Tainá Costa. Produção: João Pedro Cosa, Joyce Moraes, Tainá Meirelles e Thiago Michel. E os apresentadores: Murilo Bezerra e Mariana Tognella. E não se esqueçam, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. E é com essa frase final que eu vou pedir uma música. Toca, Raul.
que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés pra cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não.